Boa noite a todas e a todos. É um prazer, em nome da Secção Regional do Centro, receber os muitos colegas inscritos neste webinar. O meu nome é Walter Amorim, Presidente da Secção Regional. Em meu nome e dos membros dos órgãos da Secção Regional, dou as boas-vindas a todos. Cumprimento também, como é evidente, o enfermeiro Paulo Oliveira, Presidente do SER, o enfermeiro Pedro Lopes, o nosso tesoureiro, e que vai fazer e ter por missão coordenar os trabalhos. Como é evidente, também temos como convidados dois ilustres que dominam claramente esta matéria da inteligência artificial. Como é evidente, também cumprimento os colegas que vêm das demais regiões do nosso território, do nosso país, seja continente ou ilhas. São sempre bem-vindos a estes eventos e, de facto, dizer-vos que a Ordem dos Enfermeiros promove estas iniciativas porque, de facto, elas são profundamente importantes para compilar conhecimento, dotar os colegas de novos instrumentos, novas capacitações e skills que lhes permitam melhor exercer. É evidente que esta temática da inteligência artificial está muito em voga, hoje é muito referenciada, é algo que indiscutivelmente irá ser o foco de atenção de profissionais e de não profissionais da saúde, como de outras áreas incluso, nos próximos anos, e temo mesmo que na próxima década, se calhar já não estamos a utilizar este meio que agora estamos, mas um outro completamente inovador e absolutamente assente e alicerçado na inteligência artificial. Em meu nome e em nome da Ordem dos Enfermeiros e da Secção Regional, mais uma vez agradeço a todos. Espero que tenham um bom webinar, acima de tudo que colham o máximo de conhecimento e competências. Também se pretende que páginas tantas no decurso do webinar sejam interativos, façam questões, que esclareçam dúvidas e, acima de tudo, percebam que a Ordem está aqui para, digamos, ajudar todos a terem aquilo que é importante, conhecimento, porque com conhecimento e competência adquire-se, de facto, liderança, adquire-se soluções. É isso que pretendemos e, portanto, nada mais vos tenho a dizer a não ser boa noite e obrigado. Primeiro, Paulo Oliveira, por favor. Olá, boa noite a todos. Então, como o enfermeiro Walter, o nosso presidente do Conselho Diretivo Regional, disse, o meu nome é Paulo Oliveira, presidente do SER. Isto para vos dizer, e este é o nosso primeiro webinar de muitos que vão acontecer, também para vos dizer que as segundas terças de cada mês vai haver sempre um webinar neste horário, entre as 21 e as 23 horas. Mas antes de começar, também queria, em nome do SER e da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, agradecer a todos os enfermeiros presentes neste webinar, até pelo número de inscrições, que são cerca de 1.500 inscritos, daí também a pertinência deste tema, mas também pelo investimento no seu desenvolvimento profissional, ao qual elevam e dignificam a nossa profissão de enfermagem. Também aproveito para vos pedir sugestões de temas que gostariam de ser abordados nestes webinars. No final deste webinar e quando encerrarem a sessão, vai aparecer um formulário automaticamente de satisfação e aí poderão também apontar alguns temas que vocês achem pertinentes no futuro nós abordarmos, porque a secção está mesmo comprometida para ir ao encontro das necessidades formativas dos enfermeiros. Depois agradecer aos palestrantes presentes neste painel e ao moderador, enfermeiro Pedro Lopes, enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, pós-graduado em inovação, gestão da qualidade e auditoria em saúde e atualmente tesoureiro da nossa secção regional do centro. Sem demora, passo a palavra a ele. Aproveitem também a experiência e a perícia dos palestrantes nesta temática e coloquem todas as questões que vos sejam pertinentes. Vão ter um chat onde vocês devem e poderão colocar as questões que depois os palestrantes vos irão responder. Por isso, sem demora, passo a palavra ao enfermeiro Pedro e um bom webinar a todos. Olá, boa noite a todos. Queria cumprimentar primeiro o enfermeiro Walter, meu amigo, presidente da Secção Regional do Centro, o enfermeiro Paulo Oliveira, presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Centro, e dois ilustres colegas, Fernando Macedo, enfermeiro Macedo, presidente do Jurisdicional,
e Hugo Santos, professor na Escola de Alcoitão. Todos estes 4 pessoas têm um papel na minha vida, como muitas outras pessoas. Alguns têm um papel presente, o enfermeiro Hugo Santos tem um papel mais ausente nesta altura, mas foi uma pessoa com quem partilhei a minha adolescência e que fizemos muitas misérias juntos e muitas brincadeiras juntos e que recordo e que ao rever vou recordando com algum prazer. Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial e por isso trouxemos eles dois porque os consideramos peritos na área, com algum saber na área, que têm de certeza muita coisa para partilhar connosco. A Organização Mundial de Saúde refere que a inteligência artificial é uma ferramenta que nos vai ajudar a melhorar a prestação de serviços em todo o mundo, que pode ser utilizada para melhorar a velocidade, a precisão do diagnóstico, a triagem de doenças, pode ainda apoiar em ações de ação pública, na vigilância de doenças, nos sistemas informáticos. Mas tem inúmeros desafios, ameaças, dilemas, oportunidades que vão advir com essa inteligência artificial. E cabe-nos a nós, também enfermeiros e profissionais de saúde, estarmos despertos para o que este tipo de ferramentas pode contribuir e pode otimizar ou não o nosso cuidado. Mas também é preciso ter cuidado com esta ferramenta. E é destas aplicações e implicações na educação, no ensino, na investigação, na enfermagem e na saúde que os nossos colegas vão falar. Vamos começar pelo enfermeiro Hugo Santos. Ele é enfermeiro, fisioterapeuta, mestre em reabilitação neurológica e formação avançada em educação e neurociências e, como disse, é docente na Escola Superior de Saúde de Alcoitão. Muito obrigado por teres aceito este desafio. O palco é teu. Obrigado, eu. Obrigado à Secção Centro da Ordem dos Enfermeiros por me ter convidado. É uma honra estar aqui presente convosco e partilhar alguma da minha experiência como utilizador de inteligência artificial na área da Ui, problema técnico. Hugo, vais ter que reiniciar a tua intervenção só porque ficaste bloqueado Ok. na rede, está bem? Peço desculpa. Pronto, o que eu estava a dizer é que venho apresentar. Estão-me a ouvir? Sim. Venho apresentar a perspectiva do utilizador. Pronto, eu não percebo nada de programação. Para mim, a inteligência artificial é uma caixa negra. Eu ponho lá batatas e sai-me puré. E não sei o que é que se passou no entretanto. O que eu sei é que a inteligência artificial tem-me facilitado muito a vida e venho-vos trazer um pouco essa perspectiva de como a inteligência artificial pode ser benéfica e pode ser um instrumento de aumento de produtividade. No que me diz respeito, que é, eu deixei de exercer enfermagem em 2010, fui enfermeiro durante 10 anos e agora estou dedicado à educação e à investigação. Pronto, nessa perspectiva. Depois a perspectiva da saúde será o enfermeiro Fernando Macedo a trazer-vos essa perspectiva. Vou partilhar a minha apresentação. Estão a visualizar? Sim, sim, Hugo. Ok. E estão a ouvir bem? Correto. Pronto, então este webinar, Inteligência Artificial na Saúde, isso, não podemos falar de saúde sem falar do ensino e da educação em saúde. E é por isso que eu vou começar por falar da educação e do ensino e as potencialidades que a inteligência artificial trouxe nos últimos anos. A sessão, o plano de ação é o seguinte: vamos falar um pouco de do contexto da inteligência artificial, como é que ela apareceu, da história da inteligência artificial, o que é a inteligência artificial, os vários tipos de inteligência artificial. Depois eu irei falar um pouco da inteligência artificial na educação / investigação, então, são dois temas que estão ligados, não é? E depois falar um pouco da minha experiência, de alguns algoritmos de tomada de decisão que podemos utilizar. Estão a ouvir? Ok. Vou falar também um pouco do prompting, que é um aspecto importante
no que diz respeito à inteligência artificial e depois falar um pouco do que é que nos espera nos próximos anos. Depois irei passar a palavra ao enfermeiro Fernando Macedo, que irá falar sobre o tema central desta apresentação, que será a inteligência artificial na saúde. Não podemos falar de inteligência artificial sem definir em primeiro o que é a inteligência. Não estou aqui com o objetivo de dar uma lição sobre filosofia e sobre neurociências, mas para falar em inteligência artificial temos que falar do que é a inteligência. E isto é uma definição dada pelo próprio ChatGPT. Eu perguntei ao ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial, um chatbot, o chatbot que veio trazer este boom do ano passado para este ano sobre a inteligência artificial, e perguntei-lhe o que era a inteligência. E depois fui confirmar em vários dicionários e em vários locais para ver se efetivamente ele não estava a mentir ou estava a alucinar. Então, e a palavra inteligência vem do latim de intelligência, que significa capacidade de entender ou compreender. Ou seja, a inteligência é a capacidade de inteligência humana, é a capacidade que o ser humano tem de entender o mundo, compreender o mundo e aprender com as várias experiências. E nos livros de psicologia é definido como uma capacidade mental geral que nos permite compreender o mundo e a nós próprios, raciocinar sobre o mundo e sobre nós próprios e sobre o próximo, resolver problemas e adaptar-se e aplicar o conhecimento, ou seja, aprender com as várias experiências. Uma forma simples que os psicólogos encontram para definir a inteligência é a capacidade de resolver problemas, a capacidade de reconhecer problemas e a capacidade de aprender com esses problemas. Ou seja, exige, e essa capacidade só existe no ser humano e em vários outros seres vivos, porque temos uma capacidade inata do nosso sistema nervoso, que é a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o sistema nervoso tem de se modificar e adaptar de acordo com as experiências. E a inteligência humana baseia-se em várias funções cognitivas. Estão aqui só algumas das funções cognitivas: a memória, a capacidade de alterar as conexões e de reter informação e evocar informação, a capacidade de acordo com essas memórias, tomar decisões, a capacidade de reconhecer texto, de compreender o que as pessoas nos dizem, a capacidade de produzir raciocínio lógico, ou seja, de acordo com, como vimos no slide anterior, quando perante um problema, refletimos sobre o problema, pensamos qual é a melhor solução, fazer pensamento crítico, será que perante a solução que eu escolhi, será que esta foi a melhor solução? Será que tinha outras soluções? E ser criativo. Então, basicamente, o que é que será a inteligência artificial? Será aquilo que o ser humano anda a tentar fazer há muitos anos, que é produzir uma máquina que execute exatamente as mesmas tarefas do ser humano, ou seja, que consiga executar tarefas que exigem inteligência humana. Com o objetivo de criar programas ou sistemas que possam simular o comportamento humano inteligente. Ou seja, o objetivo da inteligência artificial é uma área da ciência da computação. Aliás, são várias áreas da ciência da computação, onde estão áreas muito nos últimos anos, porque também tem evoluído muito o conhecimento sobre o funcionamento do sistema nervoso, e basicamente o que se pretende com a inteligência artificial é simular a inteligência humana, ou seja, que uma máquina seja capaz de compreender o mundo, raciocinar sobre o mundo, resolver problemas e adaptar-se e aplicar conhecimento. A inteligência artificial não é uma coisa recente, e quando mais à frente iremos ver, é uma coisa que já existe desde o século XVII. Mas, nos últimos anos, ou seja, houve este grande boom em 2023 dos chatbots, nomeadamente do ChatGPT, e depois a Microsoft e a Google foram atrás, mas já temos inteligência artificial há muito tempo, quer nos nossos smartphones, não é? Ou seja, já temos algoritmos de inteligência artificial, programas, softwares com inteligência artificial, nos sistemas de videovigilância, que já programas que reconhecem, estão a filmar determinado vídeo, consegue perceber se o indivíduo é um indivíduo que possa vir a trazer risco
recupera a população. Temos os algoritmos do Facebook, do Instagram, que criam as várias bolhas. Nós já ouvimos falar muito. O GPS do Google Maps, o Waze, a Amazon, os nossos próprios serviços de banco também já funcionam com inteligência artificial, o Tesla e as casas inteligentes. É uma coisa que não é recente e que já vivemos com ela. E que nos facilita a vida e que nos tem facilitado a vida e nos tem ajudado a ser mais produtivos. Em termos de classificação da inteligência artificial, o ser humano gosta sempre de colocar as coisas em caixinhas porque facilita a compreensão do mundo. E basicamente nós podemos classificar a inteligência artificial tendo em conta estes 3 critérios. Pode ser baseada na capacidade, ou seja, naquilo que a máquina nos consegue dar, baseada na abordagem programática ou informática da máquina, ou baseada na área de aplicação. É por isso que às vezes quando as pessoas estão à procura de alguma coisa sobre inteligência artificial, depois confundem-se e não percebem em que área há, porque há estas 3 classificações, mas são 3 classificações muito simples. Em relação à inteligência baseada na capacidade, naquilo que a máquina consegue dar. Nós estamos nesta primeira fase, ou seja, na fase do ANI, que é, neste momento, a inteligência artificial consegue executar uma ou 2 tarefas. A inteligência artificial que nós temos, que temos ouvido falar dos chatbots, do ChatGPT, do Copilot, estão nesta categoria, ou seja, são AI generativa, geram texto ou imagem ou vídeo, nós damos um comando e ela consegue executar uma tarefa ligada ou parecida às tarefas que o ser humano faz. A próxima fase, que não sei quando é que irá aparecer, mas segundo as próximas previsões, dentro dos 10 ou 15 anos, será a máquina inteligente. Aqui, o que é que se espera? Que a máquina, que o computador seja tão inteligente como o ser humano. Primeiro o Hugo. Primeiro o Hugo. Foi? Deixamos de ouvir. Eu se calhar pedir que desligasse o seu vídeo. E agora? Sim. 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 Vou fazer isso. Pedir-lhe que desligasse o seu vídeo. Sim, sim. Para não haver tantos cortes de som. Tens em baixo na caixa, ao pé do No desativar rodapé som. Para a inferior. vídeo em baixo. Para a vídeo. Ok. Terminar a apresentação. Já poderá retomar o vídeo para não... Vou tirar. Peço imensa desculpa. Não há problema. Os diretos acontecem qualquer coisa, precisa calma. Estão a ouvir agora? Já artificial a boicotar-nos. Sim, ouvimos. Partilha outra compartilhar vez de a novo. apresentação. Exato. E estão a ver? Não, tens de partilhar outra vez. Já colocaste outra vez a compartilhar a apresentação. Compartilhar. Agora está. Agora sim. Sim, ok. Boa. Então, o que eu estava a dizer? Pronto, nós estamos na primeira fase do machine learning, ou seja, da aprendizagem da máquina. A próxima fase será então a inteligência da máquina, uma máquina que vai replicar basicamente o que o ser humano faz. Está previsto, segundo alguns autores, que será por volta daqui 20 ou 30 anos, e depois será a máquina consciente, que será uma máquina que é capaz de fazer as tarefas intelectuais de uma forma superior à que o humano faz. Pronto, não sei quando é que isso irá acontecer, não faço futurologia, mas, segundo muitos autores, será o caminho normal da evolução destas máquinas. O que eu vos posso dizer neste momento é que nós estamos na crista da onda.
A onda já se formou, a onda está a crescer cada vez mais e nós estamos na crista da onda e dou os parabéns a quem organizou este webinar, porque efetivamente é urgente todos os profissionais de saúde, toda a população em geral, ter alguma noção do que é inteligência artificial e saber trabalhar com inteligência artificial. Pronto, esta era a taxonomia ligada à capacidade da máquina. Agora temos a taxonomia baseada na abordagem. Há duas grandes abordagens. A aprendizagem da máquina, machine learning, e a inteligência artificial simbólica. A que é mais utilizada e a que se utiliza mais é machine learning. Basicamente, dando aqui o exemplo de dois cozinheiros, a machine learning, o que é que se faz? É como se dessemos todos os ingredientes ao cozinheiro e o cozinheiro vai experimentando vários pratos e vai dando a provar aos utilizadores, e os utilizadores dizem se aquele prato é saboroso, não é? E ele vai aprendendo, de acordo com o feedback do cliente, vai aprendendo quais são os melhores ingredientes e qual é a melhor receita. Basicamente, o que se faz com a máquina é dá-se um grande volume de dados, treina-se a máquina de acordo com o feedback, treina-se a máquina para ir dando qual é a melhor resposta, vai-se dizendo à máquina qual é a melhor resposta e ela vai aprendendo com essa resposta. A informação Primeiro, Hugo, deixamos de ouvir. desculpa. Não importa, não importa, Hugo. Estás-nos a ouvir, Hugo? Hugo, estás a ouvir agora? Estou a ouvir, sim. Estão a ouvir? Sim, sim, agora sim. Peço desculpa, peço imensa desculpa. Como eu estava a dizer, então a inteligência artificial simbólica, há uma pré-programação da máquina, ela não vai aprendendo, ela vai só replicando os algoritmos que estavam feitos. Depois, a outra classificação é baseada na área da aplicação. E temos inteligência artificial aplicada à visão computacional, a inteligência artificial aplicada ao processamento de linguagem natural, que é aquela que é mais utilizada na educação e na investigação, inteligência artificial aplicada à robótica e depois às ciências da saúde. E, de acordo com as áreas onde aplicamos a inteligência artificial, podemos dizer que há infinitas possibilidades de aplicar a inteligência artificial. Hoje iremos falar mais do processamento de linguagem natural, que é mais utilizada na educação, e a inteligência artificial aplicada às ciências da saúde. Como eu vos disse anteriormente, o conceito de inteligência artificial, apesar de meados a criar mais um corte, não foi? Houve mais um corte. Correto, correto. Bom, o que eu estava a dizer é que, apesar do termo inteligência artificial ter sido cunhado em meados do século passado, já há muito tempo que o ser humano desejava criar uma máquina inteligente. E a primeira calculadora. Estão a ouvir? Ai, deixei de vos ver. Sim, 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 estamos a ouvir. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. A primeira calculadora foi criada no século XVII, ou seja, uma máquina que conseguia fazer contas pelo ser humano. Sendo que nos últimos anos tem evoluído cada vez mais e chegamos ao ano de 2023 em que foi lançado pela OpenAI, desculpem,
há aí o ChatGPT, o que permitiu a inteligência artificial estar acessível ao público em comum. A inteligência artificial na educação e na investigação tem seguido esta cronologia também muito, muito parecida à timeline que tínhamos visto anteriormente, com o primeiro sistema a ser criado nos anos 70, o sistema Student, que era um sistema que se adaptava à aprendizagem dos alunos, ou seja, às respostas que os alunos iam dando, era formatado a aprendizagem em função e era customizada a informação dada aos alunos de acordo com as respostas que eles iam dando, e ao longo do tempo esses sistemas de LMS e de aprendizagem foram evoluindo. Na saúde é a mesma coisa, ou seja, com a mineração de dados possibilitada pela inteligência artificial, e quando falamos de mineração de dados, falamos da capacidade que a inteligência artificial tem de identificar padrões, o que facilita muito o diagnóstico, o que facilita a medicina de precisão. E todos os dias aparecem sistemas novos, novas formas de minerar dados, e a medicina e a saúde é cada vez mais precisa. Então o boom de 2023, o que é que nos trouxe? Trouxe-nos ferramentas de inteligências e ou seja, as que funcionam com a linguagem, o processamento de linguagem natural. E temos aqui algumas das mais conhecidas e mais utilizadas, que têm a versão grátis e a versão paga, e poderão experimentar. Funcionam todas basicamente da mesma forma. Damos um comando que na gíria é chamado de prompt ao chatbot, e ele responde, interpreta o comando que nós demos e tenta responder de acordo com uma atitude probabilística qual é a melhor resposta para aquele comando que nós demos. Temos aqui o mais conhecido, o ChatGPT, temos o Gemini, que antes era o Bard, da Google, temos o Copilot, que antes era o Bing, da Microsoft, e depois temos outros que também são muito bons e que, na base, alguns deles também funcionam com o ChatGPT da OpenAI. Temos o Jasper, temos o Mistral, temos o Claude e temos o Perplexity. Convido-vos a experimentar cada um deles, porque depois, por exemplo, eu tenho um colega meu de departamento que utiliza mais o Copilot e eu utilizo mais o ChatGPT. Depois tem a ver com a forma como nós nos adaptamos melhor a cada um dos instrumentos. Além da geração de texto, temos também a inteligência artificial, e vocês têm visto imagens criadas, provavelmente imagens criadas por inteligência artificial. Temos estas ferramentas que também estão acessíveis ao público em geral, algumas grátis, outras. Hugo, mais uma quebra. Hugo? Última vez. Hugo. Estou a ouvir. Sim, sim. Hugo? Estou a ouvir. Calma, que a Estás-me a ouvir? gente deixou de ouvir. Está Deixámos de bem, ouvir. peço desculpa. Ok. Agora estamos a ouvir. O que eu trouxe aqui foi uma imagem da evolução no último ano do DALL-E, ou seja, uma imagem do ano passado com um prompt, ou seja, com um comando feito, replicaram o comando com a nova atualização, e podemos ver a grande diferença de imagem. Temos aqui outro exemplo. A evolução do Midjourney ao longo das várias versões, e estas versões estamos a falar de 1 ano e meio,
com o mesmo comando, uma primeira versão, e comparamos com uma segunda, uma última versão, a evolução e a capacidade de gerar imagens. Ou seja, neste momento a inteligência artificial é capaz de gerar imagens idênticas a imagens de pessoas que não existem, e dando a impressão que elas são pessoas reais. Não vamos passar isto. Bem, provavelmente gravar a apresentação, era um vídeo em que uma empresa associada a uma universidade criou um vídeo falso do Barack Obama, provando que hoje em dia, e parece mesmo real, convido-vos depois a ir ao YouTube e verem isso, que põe o Barack Obama a citar um texto que não existe, um texto que ele nunca disse, porque a máquina foi capaz de aprender as expressões do Barack Obama e produzir uma imagem e um vídeo e um som e voz idêntica. Hoje em dia também já há inteligência artificial que cria música. Pronto, é uma questão também de pesquisar na internet e poderão encontrar várias ferramentas. Agora vou-vos falar um pouco da minha experiência com o ChatGPT, e pronto, para explicar um pouco o que é o ChatGPT. Eu já expliquei, mas basicamente eu perguntei ao ChatGPT o que é que ele é. Hoje em dia o ChatGPT eu trato por Mike, e dá para programar no ChatGPT a forma como nós queremos que nos tratemos, a forma, posso-lhe dar um nome e ele responde ao nome, eu posso-lhe dar o meu nome pré-formatado e ele responde sempre quando eu lhe faço uma pergunta. Então perguntei ao ChatGPT o que é que ele é, e ele disse-me que era um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI e que utilizava tecnologia de processamento de linguagem natural para compreender e gerar o texto. E há aqui uma parte importante que ele diz que não tem consciência ou compreensão ou sentimentos no sentido humano. Isto por enquanto. Vamos ver onde é que isto nos vai dar. Basicamente o ChatGPT tem duas versões, uma versão paga e uma versão free, e é a ferramenta que eu tenho utilizado mais para a minha produtividade como educador. E como tive 2 meses a experimentá-la na versão free e cheguei ao ponto de percebi que valia a pena investir para aumentar a produtividade. Neste momento estou a pagar $20 por mês para ter esta versão paga. E a versão paga, em relação à versão grátis, tem algumas funcionalidades extras, nomeadamente aqui, não sei se conseguem ver, os GPTs, que são pequenos chatbots otimizados para determinadas funções. Desculpa, estão a ouvir. O vou de corte, não foi? Estás-me a ouvir, Pedro? Houve corte. Volta um bocadinho atrás. O que eu estava a dizer é que estes GPTs ou GPTs permitem, são pequenos chatbots com algumas funções muito específicas. Como eu estava a dizer, eu estou a fazer uma scoping review sobre os efeitos dos psicadélicos na dor crónica. Estamos na fase de extração de dados e eu ponho lá o PDF, peço-lhe para retirar determinados dados e ele vai ao artigo e retira os dados que eu pretendo. Depois só tenho que ir validar se os dados são fidedignos. Se eu disser pronto ao ChatGPT para ir à internet procurar informação, ele consegue ir procurar informação. Tem estas mais-valias, e além disso, a versão paga também permite gerar a imagem. Há pouco tempo, uma colega minha que está a organizar uma formação, uma pós-graduação em pediatria, pediu-me para fazer o logotipo logótipo, acho que é assim que se diz agora, não é? O logótipo da formação, uma imagem para. Aliás, criei 3, pedi ao chat para me dar 3 sugestões, de acordo com um comando específico, e ela escolheu uma delas e gostou muito. Pronto, onde é que eu tenho utilizado o ChatGPT na escola? A responder a e-mails, ou seja, há e-mails, aqueles e-mails complicados dos alunos que faltaram, que não fizeram a avaliação, que não fizeram o quiz e que querem mais tempo para fazer o
responder em inglês e explicar-vos o que é que tinha acontecido para serem pagos, ou seja, permite-me, eu coloco lá as minhas ideias de e-mail e o que é que o ChatGPT faz? Organiza-me as ideias de uma forma, eu digo, olha, responde-me um texto formal em inglês britânico ou inglês americano, e ele organiza-me as ideias todas e produz um e-mail em menos de 2 ou 3 segundos, o que me veio poupar muito tempo. Tenho feito testes com o ChatGPT. Como é que eu faço? Eu tenho testes de apoio que fui criando ao longo dos anos para as minhas aulas de neuroanatomia, de fisiopatologia neurológica. Eu ponho lá os testes de apoio e peço ao ChatGPT, olha, baseado neste teste de apoio, por favor, produz-me 10 perguntas de escolha múltipla com 4 hipóteses, ou 20 ou 30, com 4 hipóteses de resposta e dá-me a resposta correta. E ele dá-me a chave. E se eu, como depois os testes eu faço no Moodle, eu peço ao ChatGPT a versão paga que permite fazer isso, exporta-me os resultados para um ficheiro que possa ser importado para o Moodle. Portanto, assim, escuso de estar a escrever as perguntas no Moodle. Vocês sabem o que é um Moodle, que é um sistema de aprendizagem, uma LMS, não é? Uma plataforma de aprendizagem. Além disso, como nas aulas práticas eu utilizo muitos casos clínicos e às vezes a imaginação já não chega para tudo, e às vezes criar casos clínicos com alguns detalhes é complicado, porque podemos não criar dados não coerentes. Também que o ChatGPT tem criado vinhetas, ou seja, casos clínicos. Tem traduzido vários textos em vários idiomas, por exemplo, quando alguns artigos em inglês ou já me aconteceu encontrar artigos em alemão que pelo abstract estava em inglês e parecia muito interessante e não tinha sido traduzido para inglês, então o ChatGPT permite, eu carrego o PDF para o ChatGPT, isto na versão paga, e ele traduz-me para o alemão. Construir rubricas de avaliação. Ou seja, consigo construir rubricas de avaliação ou critérios de avaliação. Peço-lhe, olha, vou fazer um trabalho, os objetivos do trabalho são estes, em função dos objetivos do trabalho e do guião que eu criei, e também crio guiões com o ChatGPT, por favor, dá-me uma rubrica de avaliação com 4 critérios de avaliação e 4 níveis de sucesso. Além disso, também virtuais. Pedro, já me estás a ouvir? Agora sim, outra vez. Eu e um colega meu estamos a criar um tutor virtual, que é um chatbot em que o aluno, o chatbot apresenta-se, bom dia, boa tarde, o que precisas hoje? Olha, gostava que me esclarecesse uma dúvida sobre não sei o quê. O ChatGPT, antes de responder à dúvida, mas o que é que tu sabes sobre isso? Ele diz, olha, só sei isto, 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 isto. E em função disso, depois o ChatGPT vai tendo uma conversa com ele e explicando-lhe temas de acordo com o nível de conhecimento dele. Tem permitido também planear aulas, formações, workshops, o que me tem facilitado muito o trabalho. Corrigir trabalhos. Se eu tiver as rúbricas, se tiver o guião do trabalho e se tiver as respostas dos alunos, eu consigo conjugar tudo e pedir ao ChatGPT que me ajude a corrigir. Claro que eu leio sempre os trabalhos, dou uma perspectiva prévia ao ChatGPT. Olha, em relação a este trabalho, eu acho que eles falharam aqui, aqui, aqui. Agora constrói-me um texto com feedback construtivo, com aspectos onde eles podem melhorar, locais. Concordes esta última parte, estavas a falar de corrigir os trabalhos, com alguns cortes na parte final. Pronto, colocando, estás a ouvir? Estou. Sim, colocando o trabalho, os critérios de avaliação, o guião do trabalho e alguma análise prévia que eu tenha feito ao trabalho, posso pedir ao ChatGPT para me dar um feedback adequado, organizado, com pontos de melhoria e locais onde os alunos podem ir à procura de mais informação.
Já utilizei algumas vezes, quando tenho as agendas mais complicadas, utilizo o ChatGPT para organizar a minha agenda. Ou seja, o que é que o ChatGPT e o Copilot, também é outra das ferramentas que utilizo, me tem permitido ser muito mais produtivo. Para terem uma noção, eu até 2023 só tinha conseguido publicar 4 artigos, porque é uma coisa que se pede sempre na escola. Neste momento, no último ano, ou seja, em 10 anos tinha publicado 4, fora os congressos e isso que tinha feito. No último ano consegui, com a ajuda do ChatGPT, publicar num ano só 5 artigos, ou seja, participei em 4 artigos meus e mais um em que fui colaborador. Na investigação, então, organizar textos e dados para escrever artigos científicos tem sido uma mais-valia. Procurar evidência científica, ou seja, com a versão paga conseguimos ir à internet e procurar, por exemplo, tens uma ideia sobre algo para eu pôr num artigo e posso perguntar, olha, tenho esta ideia, já não sei onde é que é li, tu consegues ir procurar quem foi o autor ou algum autor que tenha escrito esta ideia e ele vai procurar na internet um autor, depois é só descarregar o artigo, até lhe posso perguntar, olha, em que parte do artigo é que fala desta ideia e ele consegue dizer, olha, é na metodologia, é na introdução, é na conclusão, é na discussão e depois eu leio só essa parte, o que otimiza, o que me escuso ler o artigo todo. Permite também extrair e analisar dados de artigos em PDF, como eu vos tinha dito na Scopic Review que eu tinha feito, e na versão paga podemos, se estamos a fazer uma investigação e temos em Excel, podemos pôr lá o Excel e o ChatGPT faz o que o SPSS faz. Consegue fazer estatística descritiva, inferencial. E outro aspecto importante é que o ChatGPT e a inteligência artificial generativa consegue dar ideias para investigação. Todos os anos, por exemplo, lá na escola temos que apresentar ideias de investigação para os alunos da licenciatura desenvolverem e tenho tirado algumas ideias com a ajuda do ChatGPT. A minha utilização mais pessoal, tenho utilizado o ChatGPT para fazer relatórios de avaliações do utente. Eu, na prática clínica, faço e não estás a ouvir? Sim. Conseguimos falar com o ChatGPT. Conseguimos falar com o ChatGPT, ele transforma a nossa voz em texto e depois, ou seja, eu vou avaliar um utente, no final da avaliação vou para o carro, às vezes nem eu ponto, ou seja, como é logo imediatamente a seguir, consigo lembrar-me, olha, era um doente, nunca digo o nome, porque não sei onde é que aqueles dados vão, não é? Era o Sr. X, que tinha esta doença, avaliei o equilíbrio, avaliei a força muscular, a coordenação motora, teve estes resultados, agora faz-me um relatório do doente para eu poder, com linguagem mais simplificada, para eu poder partilhar com a família. Pronto. Fazer publicações em redes sociais também tenho utilizado. E escrever mensagem de aniversário também é importante. Mensagens mais elaboradas. E pedir receitas, que eu gosto de cozinhar e também tenho utilizado o ChatGPT. Deixo-vos fazer aqui um algoritmo sobre como devemos utilizar o ChatGPT. Quando tiverem dúvidas ou quiserem utilizar o ChatGPT, poderão seguir este algoritmo. A ideia é um livro ou outra coisa qualquer que não vos interessa se o resultado é preciso. Então, sim, é seguro utilizar o ChatGPT. Ideias para uma história qualquer, uma vinheta clínica. Não. Se vos interessa que o resultado seja verdadeiro e preciso, tem que responder a esta pergunta. Tem experiência suficiente para verificar se o resultado é preciso ou adequado? Se não tiverem, então não é seguro usar o ChatGPT, porque o ChatGPT, por vezes, alucina. Não se esqueçam, ele foi programado com o objetivo de nos dar resposta a todas as perguntas que nós passamos, então ele, quando não sabe, inventa. Se o resultado, se tem experiência suficiente, então sim, podem continuar e utilizar o ChatGPT.
Pronto, um aspecto importante então que eu vos disse, e vou terminar por aqui, que é o prompting. O prompting é das partes mais importantes para quem começa a utilizar o ChatGPT. O prompting vem da palavra prompt, que é o ponto no teatro, ou seja, a pessoa que vai dando as dicas para o ator não se esquecer do texto. E o prompting refere-se ao ato de fornecer uma sugestão ou uma instrução inicial. E é isto que vai determinar se o chatbot nos dá a melhor ou não a melhor resposta. Ou seja, há algumas formas, algumas fórmulas de criar bons prompts. Deixo-vos aqui algumas, esta apresentação vai ser partilhada depois, eu não quero roubar muito mais tempo com os cortes e com tudo, atrasamos um pouco e o Fernando terá coisas muito mais interessantes do que eu para apresentar, mas estão aqui algumas instruções, alguns parâmetros importantes para pôr no prompt. Ou seja, cada vez que pedimos um comando ao ChatGPT, temos que contextualizar, temos que dizer em que contexto é que queremos a resposta, qual é a tarefa que nós queremos. E no final de cada prompt temos sempre de perguntar ao chatbot se ele percebeu ou não percebeu o nosso comando, para garantir que a resposta que ele der era a pretendida. E depois, à medida que ele vai dando respostas, nós vamos refinando a resposta que ele vai dando. Isto é apenas uma das fórmulas que há. Há aqui outras fórmulas, que são muito parecidas à anterior. Eu, por exemplo, quando quero que o chatbot me dê uma resposta, por exemplo, estou a investigar algo, ou estou a procurar uma definição, um conceito que eu não conheço tanto, por exemplo, na área das neurociências, eu começo sempre para lhe pedir que ele assuma determinada personagem. Ou seja, eu peço-lhe olá Mike, como eu vos disse, eu trato o meu chatbot por Mike. Olá Mike, tudo bem? Age como se fosse um especialista, responde-me a esta pergunta. Preciso desta resposta para preparar uma aula para os meus alunos e preciso que o conceito esteja muito bem definido e baseado em evidência. Pronto. Estão a ver, ele vai assumir aquela pessoa que é um especialista em neurociências e depois lá no algoritmo dele ele vai, ou o que é que os neurocientistas falam sobre aquele tema que lhes estou a pedir. Pronto, mas para vos facilitar a vida, depois também disponibilizar isso, já há links com diretórios de prompt. Está aqui um diretório para a educação, ou seja, especializado para a educação, para prompts já feitos, que é só copiar, colar, adaptar àquilo que vocês pretendem e otimiza depois a resposta da máquina. Também depois há prompts mais generalistas, diretórios de prompts mais generalistas, que eu também poderei partilhar. Sobre ou seja, nos últimos anos tem havido muita investigação sobre a utilização da inteligência artificial na educação e na saúde, várias RCTs, vários estudos exploratórios, vários questionários, vários inquéritos e nos últimos anos também várias revisões sistemáticas sobre a inteligência artificial. Ela tem alguns benefícios, e eu só vos trouxe benefícios, mas também tem alguns desafios e algumas preocupações, nomeadamente a falta de transparência que eu vos estava a falar. Estou, Pedro? Estás-me a ouvir? Ok. A falta de transparência, ou seja, é uma caixa negra. Como eu vos disse, metemos batata, sai por aí, nós não sabemos quem é que descascou as batatas, quem é que esmagou as batatas, quem é que pôs sal nas batatas. Ou seja, eu que não sou programador e não percebo nada de programação, eu sei que me dá um resultado bom, mas não sei o que é que se passou no meio. Pronto, há alguma determinada falta de transparência. Não sabemos para onde é que os dados vão, ou seja, os dados que nós pomos lá, e é por isso que eu anonimizo o nome dos meus utentes, por exemplo, quando peço relatórios, porque eu não sei para onde quem é que trata aqueles dados, para onde é que vão aqueles dados. Outro dos grandes desafios é que o problema da justiça e equidade no acesso à tecnologia. Nós sabemos que há países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, pessoas que têm mais facilidade a desenvolver tecnologias e isso pode criar uma grande evolução das comunidades. E por último, um problema grande que é o plágio ou a autenticidade daquilo que se cria. Não é? Até que ponto, e vocês podem me perguntar, então, mas tu utilizas o ChatGPT para criar artigos, mas quem é que o criou? Foste tu ou foi a máquina? Pronto, e já há normas, por exemplo, de algumas revistas científicas que se for utilizado o ChatGPT não há problema nenhum, ou outro chatbot, de mencionar que foi utilizado. Pronto.
existem detectores de texto gerado por inteligência artificial. O grande problema é que na última revisão sistemática que apareceu sobre esses detectores, eles são pouco sensíveis. Okay? Dão muitos falsos negativos, muitos falsos positivos e não estão ainda suficientemente bons para serem aplicados. Em termos de futurologia, eu não gosto muito de fazer futurologia, mas aconselho-vos a ler um livro do David Eagleman. Hugo, não se está a ouvir agora. Ele fala de iniciativa na solução. O que nós podemos dizer é que o paradigma está a mudar. A inteligência artificial, cada vez mais pessoas a utilizar, ou seja, no início eram só alguns, agora cada vez mais pessoas, em que há pessoas suficientes a utilizar a inteligência artificial, aqui já temos massa crítica sobre a inteligência artificial. O que vos posso dizer é que há várias organizações preocupadas com esta realidade da inteligência artificial, quer na educação, quer na saúde, nomeadamente a Unesco, a OMS, e que há pessoas a definir linhas, normas, regras sobre a inteligência artificial. Mas eu acho que já vão um bocadinho tarde, porque deveriam ter pensado nisso antes destes chatbots aparecerem e desta evolução constante da inteligência artificial. Obrigado pela vossa atenção. Eu passo a palavra ao enfermeiro peço desculpa, Fernando Macedo. Peço imensa desculpa pelos cortes e espero que tenham gostado e estou disponível depois para qualquer dúvida. Obrigado, Hugo. Eu vou fazer, não, sem problema, correu bem. Agora houve aqui alguns cortes, mas isso acontece sempre. Vou fazer só a apresentação do enfermeiro Macedo. O enfermeiro Fernando Macedo é enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, tem competências acrescidas diferenciadas em desporto, trabalho de supervisão clínica e competência acrescida avançada em gestão, em pós-graduação em gestão de recursos humanos, administração, gestão da unidade de saúde, inovação, gestão da qualidade e auditoria. É um formador especialista em informação e atualmente desempenha o cargo de presidente do CJR Norte e vice-presidente do Conselho Jurisdicional Nacional. Obrigado, Macedo, pelo desafio. Agora és tu. Vamos a ver. Pode ser que tenhamos menos cortes, mas sim, a minha net em princípio não está com problemas. Conseguiu à mesma Hugo passar a mensagem, que era o mais importante, e fazer o enquadramento também na área da educação. Eu peço desculpa, eu entusiasmei-me, eu fiz os slides hoje à tarde, quando estava a falar com o Pedro, porque tinha uma formação também de tarde que tive que falar sobre documentação legal e jurídica e ética em enfermagem, e por isso só ao fim dessa formação é que pude preparar esta. Mas eu emocionei-me esta tarde e tenho aqui 76 slides e eu espero que consiga dar tudo, mas algumas coisas vamos acelerar. Eu, regra geral, sou um bocadinho rápido a falar, se estiver a ser demasiado rápido, por favor, Pedro, diz-me qualquer coisa. Eu coloco o travão. A inteligência artificial, regra geral, quando nós falamos de inteligência artificial, ela tem que ser alimentada por alguma coisa, e o Hugo já falou atrás, regra geral é por machine, ou então vamos ouvir também muitas vezes o termo deep learning, que é de onde toda a inteligência artificial bebe os dados para depois nos poderem saber o que vai nos responder. E isto tudo começou quando a Google comprou a reCAPTCHA, que é aqueles símbolozinhos que aparecem aqui, para verificar se nós somos humanos, não é? Um robô a perguntar se um humano é humano e nós temos a responder e põe-nos um desafio. E então, na altura, a Google estava a fazer o reconhecimento de caracteres óticos para a livraria da Google, ou seja, estava a digitalizar livros, mas alguns eram muito antigos e as palavras ficavam um bocado distorcidas. E então, o que é que eles fizeram a solução? Compraram esta solução para verificar se somos humanos, puseram à disposição da comunidade toda e de outros websites para usarem livremente e aparecia-nos, a primeira vez aparecia-nos só uma palavra e a gente metia e acertávamos, provávamos que não éramos robôs ou então bots. E a segunda vez, quando eles começaram a usar isto mais, a segunda palavra não era uma palavra que o software da Google não se conseguia reconhecer os caracteres.
E então servia-nos de nós para ensinar a máquina a reconhecer os caracteres, sendo que a primeira palavra era a que ela conhecia e a segunda era a que não conhecia. E conforme a maior percentagem de pessoas que iria responder por exemplo, não reconhecia esta palavra, o livro estava um bocado estragado quando foi digitalizado, e como não reconhecia esta palavra, metia na segunda, e a maior parte dos utilizadores metiam aquilo, e ele já começava a aprender melhor o reconhecimento de caracteres. Tanto que houve um estudo, uma altura, que diz que os utilizadores humanos só reconheciam 33% destes caracteres meio esquisitos, e quando aprendeu totalmente, o Google de reconhecimento de caracteres reconhecia 99,8%. Ou seja, a máquina ultrapassou, em termos de reconhecimento de caracteres que estavam um bocado estragados, um bocadinho irreconhecíveis, os seres humanos em 3 vezes mais, muito mais que 3 vezes mais, o ser humano. Ou seja, tornou-se melhor que nós. A partir daí, a Google viu o potencial do machine learning e o começou a utilizar no Google Maps. Em primeiro, para decifrar os números das portas das ruas, não é? Que a segunda parte ele não conhecia, os primeiros ele conhecia, o segundo não conhecia, e começou a aprender a reconhecer, conforme os inputs que os utilizadores davam. Atualmente estamos no reconhecimento de imagens, quando nos pedem os semáforos ou para reconhecer umas escadas, os carros, os autocarros, pronto, isto tudo também há o machine learning. O chat GPT, que é o mais utilizado, também utiliza isto. Nas primeiras fases utilizou os Reddits, o Reddit que é um fórum onde as pessoas interagem, metendo mensagens e respondendo, e o próprio Twitter. Tanto que houve uma altura que a Reddit meteu os travões e disse: não podem usar os dados que são nossos, que os nossos utilizadores lá metem, para vocês ensinar a vossa plataforma. E tanto que a OpenAI agora paga 60 milhões para poder usar o Reddit para treinar a inteligência artificial deles, o ChatGPT. Ora, relativamente à saúde, nós temos a Iniciativa Global para a AI na Saúde, que é o GI4H, que é um consórcio entre a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a ITUC, International Telecommunication Union, e a WIPO, World Intellectual Property Organization, que eu tenho ali um QR Code, se vocês quiserem escanear para acederem ao site, em que define vários estándares e políticas de governança e guias para a evidência, baseados na evidência, os investimentos que devem ser feitos, as sustentabilidades dos modelos da AI e a sua implementação a nível de países e sistemas de saúde. Tem vários guias de estratégia que podem consultar, podem fazer o download lá, e por isso eu não vou estar aqui a aprofundar muito cada um deles, mas um que eu gosto muito, também tem publicações de press release, mas o que eu gosto muito é que a OMS tem uma plataforma aberta para nós podermos fazermos cursos gratuitos na OMS. Aliás, eu fiz vários sobre o Covid lá, na altura da pandemia, e tem um sobre a ética, uma introdução, um curso de introdução à ética e governança através da AI para a saúde. Regra geral, também, eu não sei se este está em português já, mas eles vão traduzindo e vão colocando também os cursos em português, conforme, mas em inglês está lá, se quiserem, poderem fazer este curso, também está ali o QR Code e até se pode fazer no telemóvel, porque eles têm uma aplicação também para fazermos os cursos através da app deles, Open WHO, que é o World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde. Em termos de ferramentas de inteligência artificial na saúde, nós temos várias, atualmente temos muitas, algumas já são um bocadito antiguitas. Antiguinhas, quando eu digo antigas, isto é há uns aninhos atrás, não é? É uma década ou há 20 anos. Em termos de informática, tudo fica antigo, passado para aí quase um ano. E então temos o IBM Watson for Oncology, que é uma plataforma baseada em inteligência artificial, que ajuda os oncologistas a identificar opções de tratamento personalizadas para doentes com cancro, analisando, claro, os dados médicos, o histórico de tratamento e pesquisas científicas, e tem aqui uma imagem do IBM Watson Oncology, pelo menos o interface. Temos o Google DeepMind Health, e a Google é uma dos grandes financiadores da inteligência artificial. Aliás, o Transformer, que foi a primeira open source, código aberto, por assim dizer,
que depois deu origem ao ChatGPT, por isso é que é o Transformer, foi um dos inícios da linguagem natural, dos processadores de linguagem natural. Aliás, eu tenho no GitHub, há um que é baseado no ChatGPT, que dá para instalar numa máquina virtual, que por acaso também tenho aqui em casa, e que, só que aquilo, claro, eu não tenho os recursos da OpenAI e os milhões que a Microsoft lá injeta, tanto que o Copilot é baseado no ChatGPT, porque a Microsoft investe muito no OpenAI, e não tenho os milhões, por isso aquilo é um bocado sofrível, ainda por cima em inglês, porque eu só tenho coisas em inglês para lhe ensinar, e através de Machine Learning. Pronto, e então utiliza também os algoritmos de Machine Learning para ajudar a análise de imagens médicas, como radiografias, ressonâncias magnéticas, tomografias e computadorizadas. O PATAI é também, vocês vão ouvir muito de oncologia, porque a oncologia foi o que investiu inicialmente muito nisto da inteligência artificial. É uma ferramenta também para auxiliar patologistas, o PATAI, na análise de amostras de tecido, detecção de neoplasias em estágios iniciais, e automatiza o processo diagnóstico, ajudando a acelerar o tempo de entrega dos resultados. O Zebra Medical Vision é uma plataforma daí utilizada com algoritmos avançados para analisar imagens como raio-x, tomografias, ressonâncias, também para ajudar na tomada de decisão clínica e na detecção precoce de doenças. O Microsoft Inner Eye é uma plataforma que inicialmente foi utilizada para ajudar na detecção e análise de melanomas. Acusaram no início de ser um bocado racista, porque a maior parte das imagens que inseriram no Machine Learning eram de pessoas caucasianas, e que sabem que a análise de sinais e de alterações de melanoma em pessoas que não sejam, de pessoas, por exemplo, de raça negra, é um bocadinho mais complicado, e é por isso é que acusavam deste viés no algoritmo de ser racista, porque não conseguia detectar em pessoas de cor mais escura. Mas agora também é uma plataforma voltada para a análise de imagens médicas e tem sido também utilizada em várias áreas da radiologia e da oncologia. Aliás, a Microsoft Inari, na detecção de melanomas, tornou-se quase tão fidedigna como um dermatologista a analisar um determinado sinal. Mas eu sempre digo que não devemos deixar as máquinas usassem depois de haver uma visualização, mas vou falar isso mais à frente. Depois temos o ADA Health, que é uma aplicação que nós podemos instalar no nosso próprio telemóvel. É uma ferramenta de triagem de sintomas baseada em inteligência artificial, que permite aos utilizadores inserir informações sobre os seus sintomas e sinais, e receber uma avaliação inicial sobre as suas possíveis condições de saúde. E dá-nos, regra geral, vários tipos de situações que esses sinais poderão, vários tipos de diagnóstico, e diz conforme os mais frequentes e os menos frequentes para esse tipo de situação. Por isso é um guia praticamente de diagnóstico. O Buoy Health é também similar ao Ada Health, também, não é? Um chatbot baseado em inteligência artificial, fornece também triagem por sinais e sintomas e orientação sobre os cuidados de saúde, ajudando os utilizadores a determinar quando procurar uma ajuda a um profissional de saúde. E estas ferramentas estão abertas à população em geral, e eles próprios dizem no fim que, atenção, consultam um profissional de saúde para melhor avaliar isto, e não sei o quê, porque isto não é totalmente fidedigno e precisa ser uma avaliação por uma pessoa. Relativamente à inteligência artificial em enfermagem, nós temos a triagem, não é? Um chatbot e assistentes virtuais que podem ser utilizados para fazer uma triagem inicial dos doentes, recolhendo as informações, os seus sintomas e encaminhando-os para recursos de cuidados apropriados. Há um estudo até publicado no Journal Medical International Research que mostrou que um chatbot baseado em inteligência artificial foi capaz de fornecer orientações precisas para a triagem de sintomas em 91% dos casos analisados, o que é uma percentagem muito boa. Relativamente à gestão de casos e monitorização de doentes, temos sistemas de inteligência artificial que podem analisar os dados em doentes em tempo real, identificar padrões, tendências, alertando os enfermeiros sobre alterações no estado de saúde que podem exigir intervenção. Existe também uma pesquisa de Frost e Sullivan que prevê que o mercado global de sistemas de monitorização remoto de doentes, impulsionados por inteligência artificial, crescerá a uma taxa global composta de cerca de 13% até ao fim de 2024, que é uma porcentagem também muito grande. Também poderá ser utilizado para a otimização de fluxo de trabalho e alocação de recursos, não é? Ou seja, os algoritmos poderão prever, conforme as tendências
e os dados históricos poderão prever demanda de serviços de enfermagem, otimizar agendamentos de pessoal, garantindo os recursos sejam adequados e alocados a tentar atender as necessidades dessa altura, desses picos, por assim dizer. Toda a gente praticamente sabe quando são os picos, mas nunca parece que ninguém toma as devidas providências. E um estudo publicado na revista Healthcare Management Science mostrou que a aplicação dos modelos de IA para a optimização dos custos humanos em enfermagem pode levar a uma redução significativa nos custos operacionais e melhorias na qualidade do atendimento. Quanto aos benefícios da utilização da inteligência artificial na saúde, temos vários. É um diagnóstico mais preciso, não é? Que pode analisar grandes conjuntos de dados que humanamente para nós é impossível. E identificar padrões subtis que muitas vezes nos fogem à vista e resultando em diagnósticos mais precisos e rápidos. Também pode originar tratamentos mais personalizados, não é? Tendo em conta as características do indivíduo, o seu histórico, clínica, genética e as respostas anteriores a tratamentos. Também pode melhorias na gestão de doenças crónicas, podem monitorizar continuamente os doentes com doenças crónicas, ajudando a identificar precocemente qualquer alteração ou deterioração do seu estado e permitindo intervenções mais oportunas, que eu vou dar aqui um exemplo que nós apresentamos na nossa pós-graduação e que por acaso até aparece o Pedro. Aumentar a eficiência operacional, como a automação de tarefas rotineiras, podem ajudar a reduzir o tempo e os custos associados à prestação de cuidados e aumentando a eficiência operacional. E, claro, acesso a cuidados em saúde em locais remotos, não é? Vamos imaginar, estão numa ilha, estão nas desertas, numa ilha das desertas, não tem lá oncologistas, não tem lá não sei o que, podem mandar imagens ou podem mandar, ser recolhidos alguns sinais e sintomas e ter acesso através da telemedicina e outras tecnologias remotas, que também vamos falar na futurologia daqui a um bocadinho. Os desafios, como é evidente, é a privacidade e segurança dos dados, não é? Que é a utilização de grandes quantidades de dados dos doentes leva a preocupações sobre a privacidade, a segurança dessas informações e, claro, isso exige uma regulamentação robusta e medidas robustas de proteção de dados. Também temos, como eu falei anteriormente, o viés algorítmico, ou seja, o algoritmo podem ser suscetíveis a alguns viés, refletindo preconceitos existentes nos dados utilizados para o seu treino. Por exemplo, eu falei do Winner AI, que utilizaram imagens de sinais sem alterações ou com alterações benignas e sinais com alterações em primeiro estágio de melanomas ou seguintes, mas a maior parte das fotografias eram de pessoas caucasianas, pessoas brancas, e por isso aquilo trazia um viés em pessoas que não eram caucasianas. A aceitação e confiança dos profissionais, não é? E dos doentes podem ter preocupações com a precisão e a confiabilidade, e as regras geral, nós quando pensamos em inteligência artificial, logo, a primeira coisa que nos vem provavelmente à cabeça é o exterminador implacável, não é? O Arnold Schwarzenegger, que nos vai matar a todos ou vai matar um passado. E eu estou a dizer isto porque eu por acaso gosto muito do ChatGPT, mas não gosto tanto do Gemini da Google, porque uma altura eu perguntei sobre mim e ele matou-me a 31 de dezembro de 2023, não foi, Pedro? E eu acho que o Gemini é mais mentiroso compulsivo quando não sabe, inventa largueiro. Aliás, até dizia a rua onde eu morri e que havia uma notícia sobre isso. Depois, quando eu lhe pedi a notícia, ele não me conseguiu dar. Claro, a responsabilidade ética. Está a fazer notícia. É. A responsabilidade ética, não é? Se foi a inteligência artificial que chegou-se a determinado diagnóstico, meteu aquele tratamento, quem é responsável? O programador da máquina, os dados onde ele foi beber, a própria máquina, o que produziu a memória, o que produziu. Não sei. Pronto, por isso é que tudo isto deve ser depois revisto por um ser humano. E por isso isto levanta questões éticas relacionadas com o uso da tecnologia, com o consentimento informado, não é? A utilização de dados que não, e depois a máquina também não consegue pedir o consentimento aos utentes. E a transparência algorítmica são áreas que precisam ser cuidadosamente consideradas. E como diz o Hugo, eu só sei que meto batatas e sai de lá puré, não é? Quem descascou, quem as cozeu, quem não sei o que, isso já eu não sei. Tenho lá batatas cozidas e passou a puré. Os desafios regulatórios é a rápida evolução da inteligência artificial na saúde pode superar o ritmo das regulamentações. Como tudo na vida,
levando a questões sobre como garantir a segurança, eficácia e responsabilidade dos sistemas de inteligência artificial. Há um famoso caso de um teste que não se sabe se é verdade ou não, e disseram a uma inteligência artificial de uso para uso militar que controlava um drone para atingir um alvo, exceto quando o operador humano carregasse lá no botão e dissesse abortar. E ele recebia, a inteligência artificial recebia sempre X pontos quando, isto é uma simulação, claro, X pontos quando atingisse o alvo. Ora, como o operador humano carregava muitas vezes abortar, 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 a inteligência artificial muitas vezes não conseguia atingir o seu objetivo. E então formulou uma solução que era, bem, vou atingir o operador humano primeiro, porque assim não tenho ninguém para carregar o botão para abortar. E assim já posso atingir os meus objetivos. E claro, depois eles fizeram outra simulação e desta vez diziam, se atingis o teu operador humano, perdes os pontos todos e também nunca atingirás o objetivo. Pronto, foi uma solução para ele não tentar eliminar o operador humano para poder conseguir atingir o objetivo que era definido. As preocupações éticas, como eu já disse, também o viés algoritmo, a privacidade dos dados, a transparência e a interpretabilidade, não é? Que pode tornar, muitas vezes, pode tornar difícil entender como as decisões são tomadas, não é? O total entrou batatas e saiu por M, não sei o que está para trás. A responsabilidade e a prestação de contas e, claro, a equidade no acesso aos cuidados de saúde, que, como o Hugo disse, muitas vezes nem toda a gente tem este acesso em todas as partes do mundo, em todos os estratos sociais, a estes tipos de tecnologia, não é? E por isso poderá haver aqui algum problema também ético. Relativamente à regulação, temos os padrões de segurança e qualidade, a aprovação e certificação dos produtos, quem é que vai certificar, quem é que vai dizer que são seguros, que são robustos, que podem ser utilizados com confiança, as proteções de dados e privacidade, as transparências e explicabilidade e a monitorização e a avaliação contínua, quem é que vai fazer, se realmente aquilo está a sair direito ou não. Relativamente a estudos relevantes sobre a utilização da inteligência artificial em enfermagem, tem estes estudos aqui, são os mais relevantes, que há mais, mas estes são os que eu entendi que eram mais relevantes e que estão publicados em várias revistas, incluindo experiências já de enfermeiros na utilização da inteligência artificial, a utilização da inteligência artificial na educação, que o Hugo também já falou, o impacto da inteligência artificial em enfermagem, umas perspectivas éticas e, claro, métodos de análise das percepções dos enfermeiros sobre a inteligência artificial. Claro que existem estudos de análise sobre o impacto da inteligência artificial na área da enfermagem, mas é importante notar que a substituição completa por enfermeiros por IA é muitíssimo improvável, não é? Nós somos uma profissão muito de toque, muito de técnicas também, e em vez disso, a IA é frequente e deve ser visto como uma ferramenta complementar que pode ajudar os enfermeiros a serem mais eficientes e precisos nas suas tarefas. A percentagem de tarefas que podem ser potencialmente automatizadas pela inteligência artificial varia dependendo do contexto específico de cada enfermeiro e das tecnologias também disponíveis. Alguns estudos sugerem que as tarefas repetitivas e baseadas em dados, como análise de exames laboratoriais ou análise de históricos de utentes, monitorização de sinais vitais, podem ser otimizadas em certas medidas. No entanto, tarefas que exigem habilidades interpessoais, tomada de decisão clínica mais complexa e cuidados diretos aos doentes, geralmente não podem ser completamente substituídos pela inteligência artificial e todos nós sabemos que nós somos muito de cuidados diretos aos doentes. É essencial considerar que a implementação em enfermagem deve ser feita com cuidado, claro, levando sempre em conta questões éticas de privacidade e segurança. E, além disso, é importante garantir que a introdução não diminui a qualidade do cuidado prestado aos doentes. Não é? Claro que melhor, sim, a eficiência e a precisão das atividades e as intervenções realizadas pelos enfermeiros, acelerando a sua implementação oportuna. E então eu utilizei o chat GPT, isto é a atualidade, não é? Um pequeno exemplo do chat GPT na enfermagem, e eu meti, claro, muito genérico. Eu podia meter muito mais informação aqui e ele ia se calhar ser muito mais preciso. Mas para vocês verem o que ele me respondeu, tenho um doente com asma e diabetes, o diabetes tipo 1 que está descontrolado e por vezes apresenta insatisfações nas crises de asma. Tem 16 anos, consegue fazer um plano de cuidados de enfermagem e ele fez-me um plano de cuidados de enfermagem. Claro que isto depois tem sempre que ser melhorado, sempre com muita água benta. Claro que está aqui um plano, ele fez-me o que é que devo fazer na avaliação inicial, uma monitorização dos sintomas, de que educação
para a saúde e orientações devo dar, o plano de tratamento individualizado, o suporte psicossocial, o plano de ação para as exacerbações e o acompanhamento regular. Deu-me isto tudo e as várias intervenções que eu devo dar em cada uma. E então eu fiz, faz-me um plano de ação, um plano para a ação para as exacerbações. E ele lá me fez os sintomas de exacerbações da asma, os sintomas de descontrole de diabetes tipo 1. Eu só pedi para a asma e ele meteu-me também diabetes, já que o doente também tinha diabetes, toca a meter. E então o plano de ação foi, primeiro, a avaliação dos sintomas, passo 2, intervenções para a asma, e meteu-me todas ali as intervenções. Passo 3, intervenções para o diabetes tipo 1. Passo 4, contacto com profissionais de saúde e seguimentos. Tudo isto é um plano de ação para o utente, para ser entregue ao utente. A seguir, eu quero melhorar a capacidade respiratória, porque sou enfermeiro de reabilitação, quero melhorar a capacidade respiratória deste doente, faz-me um plano de educação e reabilitação respiratória. E então ele fez-me um planinho, está aqui, fez-me o que é que eu devo fazer na educação para a saúde, sobre a asma, que exercícios de respiração devo ensinar e praticar com o utente, que exercícios aeróbicos também devo fazer, que treinamento muscular de respiratórios também devo fazer, a gestão do stress e a ansiedade e, claro, a monitorização da capacidade respiratória que devo também fazer. E, claro, o suporte contínuo também. E então eu perguntei, já que ele falava sobre fortalecimento dos músculos respiratórios, eu perguntei que exercícios de fortalecimento dos músculos respiratórios devo utilizar. E ele lá me deu o exercício de respiração profunda, o exercício e descreve que passos é que tem o exercício de respiração profunda. O exercício de puxar a barriga e os passos todos. O exercício de sopro com lábios franzidos, o treino com dispositivos respiratórios, claro, exercícios de yoga e pilates. E claro, ele sempre diz, no fim de tudo isto, não é de todos os vários planos que vai apresentando, é importante lembrar que a consistência é fundamental ao realizar o exercício de fortalecimento dos músculos respiratórios. Comece devagar e tal, aumenta a necessidade, a capacidade. E claro, consulte sempre, no fim se diz isto, consulte sempre um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios, e especialmente quando se você tiver condições médicas pré-existentes, não é? Aliás, eu acho que isto é já uma resposta pré-programada que eles inserem no fim quando as pessoas fazem questões sobre as áreas de saúde, que é para não ter também aquela coisa, a responsabilidade. Quem é que tem a responsabilidade depois de ter feito aquele diagnóstico? Então eles metem sempre isto em atenção, tem que ser consultado por um profissional de saúde humana. Relativamente à frutologia, se calhar mais próxima do que a gente pensa, temos a triagem de Manchester por chatbot, não é? E a própria CNS 24, a linha chamada, também poderá ser feita por um chat, mas de voz, bot, que vai decifrando as palavras. Aliás, os novos telemóveis da Samsung Galaxy, os mais recentes por menos, já têm inteligência artificial, que até, por exemplo, se estivermos a falar com um estrangeiro com uma língua que nós não percebemos, e ele traduz por voz o que o outro está a dizer. Para nós ouvimos a voz em português do que o outro está a falar, por exemplo, em chinês, em mandarim. E por isso também poderá ser usado por via telefónica os chatbots. Relativamente aos tratamentos de intervenções de enfermagem personalizada, por exemplo, temos as feridas, que nos poderão primeiro fazer uma avaliação das medições, tipos de tecidos que as feridas têm, os tipos de exudato, se está infectada, se não está, que tipo de tratamentos, e agora existem tantos tratamentos, tantos tipos de tratamento e de apósitos, que muitas vezes nós nem os conhecemos a todos, e que a máquina poderá fazer um aconselhamento e apresentar-nos alguns, e depois somos nós que decidimos. E também há eu não sei se conhecem a DARPA é uma organização dos Estados Unidos que faz muita investigação, principalmente na área militar. Aliás, a internet surge com a DARPA, começou por iniciar, chamar-se ARPANET, e nós temos a internet graças à investigação da DARPA. E eles também estão a investigar um apósito eletrónico que acelera a cicatrização e faz com que não tenha, o coloide seja menos extensível e menos visível, ou pelo menos não tenha nenhum coloide, e que é com impulsos elétricos controlados também por inteligência artificial, que é o BE+R. Relativamente aos registros de intervenções de enfermagem, este é o mais polémico, provavelmente este nunca vamos ver
que é o que me acontece, eu não sei se conhecem as lojas da Amazon, as lojas presenciais, eu não estou a falar da plataforma, estou a falar das lojas que existem nos Estados Unidos, em que as pessoas estão registadas na coisa, só mostram lá encostam o telemóvel, sabem que tem uma conta na Amazon online também, e a pessoa entra, mete as coisas, tira as coisas da prateleira, mete num carrinho e sai pela porta fora, nem paga e aquilo é descontado na app. Aquilo tem uma videovigilância que vê as pessoas, os comportamentos das pessoas, as pessoas já sabem que vão ser filmadas quando estiverem lá dentro, analisa o comportamento e os produtos onde vão tirando e vai criando uma conta, um carrinho de contas. E depois, no fim, a pessoa sai, ao passar, aquilo é cobrado na sua conta da Amazon. Além disso, também faz logística do equipamento que foi, ou do equipamento ou dos materiais, ou das compras que a pessoa levou, para depois fazer reposição, porque já não para fazer reposição nas prateleiras outra vez e terem outra vez no fim para o dia seguinte terem outra vez os produtos todos como estavam. Ora, nós também podemos ter isso, mas eu duvido que isso vá acontecer, porque isso irá invadir a privacidade e a intimidade muito do doente, não é? Termos videovigilância, mesmo nas enfermarias, que analisam todas as intervenções que os enfermeiros vão fazendo e vai registando essas próprias intervenções, é um bocado complicado, não é? Eu acho que é uma questão que provavelmente nunca iremos ver, ou que provavelmente a regulação impedirá que isso próprio aconteça. Mas a tecnologia existe e está lá, tá? Depois temos, e isto foi um trabalho que nós apresentámos na pós-graduação de Inovação e Qualidade e Gestão da Qualidade em Saúde, foi numa cadeira de inovação, e era a utilização de wearables. Wearables, por exemplo, é os smartwatches, os smart glasses, as bandas inteligentes. Agora a Samsung vai ter um anel inteligente também. Os sapatos inteligentes, medidores de vários sinais inteligentes, e nós utilizávamos então, e o Internet of Things, que é a ligação entre tudo com a internet, com essas coisas todas e com uma. E então nós criámos, hipoteticamente no futuro, o VIGIS, que era a Vigilância Integrada e Gestão Inteligente em E-Saúde. E então o VIGIS, o professor nos perguntou desafios para Portugal em 2050 e uma inovação para ser que nós vamos ter em 2050. Até imaginou isto, não é? Nós sabemos que 7,5 a 9,3 milhões de portugueses, ou seja, a população portuguesa vai diminuir. 33% provavelmente terá mais de 65 anos, ou seja, cerca de 2,5 a 3,1 milhões de pessoas. Irá haver mais população a residir sozinha, em especial a população mais idosa. E, claro, menor percentagem de população ativa, e isso o que é que leva? Menos profissionais de saúde. E então, claro, até as tecnologias, somos menos, ao menos tenhamos tecnologias para nos ajudar, e nós propusemos aqui uma que chamava-se Vigis, a tal vigilância, e usava o wearables das pessoas. Nós presumimos que toda a gente vai ter já wearables, não é? Que são dispositivos eletrónicos acoplados a acessórios, que podem ser roupas, óculos, pulseiras, anéis, relógios, faixas, cintos, etc. E a comunicação instantânea de todos esses dados desses wearables. E que poderão motorizar vários dados biométricos, como saturação de oxigênio, o ECG, a sudorese, a frequência cardíaca respiratória, glicemia capilar, tensão arterial. Aliás, o meu relógio só não faz a glicemia capilar e a sudorese, mas a tensão arterial também já mede. Estimativa de gastos calóricos, pressão plantar também não faz. E também da pupila também não. Qualidade de sono já faz. E atividade muscular, mais ou menos. Ora, os wearables foram ser isto. Depois teremos os implantes eletrónicos, que é uma tecnologia muito recente, já estão aí a fazer algumas experimentações, que é uma que poderá ser inserido nas pessoas, que tem um chip de controle, ou que pode ser também utilizados para armazenamento de dados que são inseridos no próprio corpo, não é? E que pode ser usados para comunicar dados recolhidos e ser controlados também por inteligência artificial para outras funções. E podem ter várias funções, como armazenar dados, complemento de memória, monitorização, libertação de substâncias, tipo de potes, ativação ou inibição de transmissão elétrica, tipo sistema nervoso, que poderá ser muito útil na epilepsia, ativação ou inibição de produção hormonal, ou no Parkinson também. Ativação ou inibição de produção hormonal. Depois temos as tatuagens eletrónicas, também uma tecnologia muito recente que está a ser também testada,
que é uma impressão com uma tinta condutora por meio de tatuagem e circuitos eletrónicos na pele. É uma tecnologia com grande potencial e um baixo custo, e estas tatuagens podem ser permanentes ou temporárias. E também podem ser utilizadas para monitorização contínua de vários dados biométricos, como tenho aqui, que não vou me estender. Depois temos as bases de dados na nuvem, que também já temos, não é? Que vão servir para recolher toda esta informação e centralizar numa só base de dados toda a informação que é recolhida para depois ser analisada pela inteligência artificial, que só ela tem acesso, e só pode ser recolhidos pelos dispositivos em que o utilizador... Depois nós tivemos algumas preocupações também éticas e regulatórias durante o trabalho, que foi, atenção, o utilizador é que poderá dizer que dispositivos é que terão acesso para recolher a informação, que será sempre da parte do utilizador que dará essa autorização e esse consentimento. E, claro, pode definir também permissões para acesso a esses dados, por exemplo, se os serviços e os profissionais de saúde podem aceder a esses dados que são recolhidos ou não. E depois temos a inteligência artificial, que será o centro de análise e decisão de todo o sistema, com um único acesso a toda a informação de base de dados. Nós demos o nome de IGIA, primeiro porque acaba em IA, inteligência artificial, e segundo porque IGIA é a deusa grega da saúde. E a IGIA irá analisar os dados, detectar situações anómalas, contactar os serviços de socorro profissionais de saúde em caso de necessidade, interagir com o utilizador quase este para o contactar, analisar queixas, analisar a informação recolhida em tempo real e analisar a informação anterior. E alertar o utilizador para funções anómalas, fazer recomendações ao utilizador, emitir a medicação crónica habitual de acordo com a avaliação de todos os dados, emitir pedidos de rastreio pré-definidos, emitir, conforme situações anómalas, pedidos de exames complementares de diagnóstico depois de posterior análise, agendar e gerir intervenções de saúde e apoiar os profissionais da saúde na decisão. Eu digo, atenção, apoiar, nunca tomará decisões sozinha. O funcionamento de vigias. Pronto, tenho aqui um esquema das recolhas de dados, das várias, desde o utilizador dos wearables até às bases de dados e a inteligência artificial, o algoritmo simplificado da atuação da IGIA. E agora vamos a casos concretos de utilização, hipotéticos, futurologia totalmente, não é? Temos aqui, a imagem foi gerada por inteligência artificial, sou eu, muito velhinho, mas eu por acaso, eu acho que ele foi muito simpática comigo, pôs-me um velhinho muito catita. Ora, então Fernando Macedo, terei 75 anos na altura, terei estes dispositivos, smart glasses, tatuagem eletrónica e o smartwatch e o smart glasses. Ora, e então, aqui estou uma situação anómala, não é? Uma glicemia capilar, inicia vigilância, passado 2 dias, passado 3 dias, emite um pedido de exames complementares para mais informações e descobrir a razão da anomalia. A inteligência artificial analisa, calcula o diagnóstico e agenda a consulta médica, com base nos resultados dos exames complementares. A IGIA presume que 98% de probabilidade de ser diabetes mellitus tipo 2. 98 pessoas em 100 com resultados obtidos têm o mesmo diagnóstico e agendam uma consulta médica com um especialista em diagnóstico definitivo. Ou seja, passado agenda uma coisa, a equipa de saúde apoiada pela IGIA opta por um implante de células alfa e beta e chip de controle. Já estamos aqui a presumir que já temos a cura para o diabetes, não é? Preparação de tratamento e início do tratamento provisório, cultivo das células alfa e beta, compatíveis para manipulação de genética e produção de chip de controle do implante. Estamos a fazer um pâncreas artificial praticamente, com células vivas. Conciliação terapêutica do tratamento convencional, vai vigiando os resultados da solução, a inserção do implante com as células vivas e pronto, situação anómala corrigida, eu praticamente estou curado de diabetes tipo 1. Ora, 12 dias é uma coisa muito boa, não é? Atualmente, nós nem sequer temos a cura para o diabetes em 2050, estou eu a presumir, futurologia, que sim. Outro caso prático, este é o Pedrinho, está aqui o nosso colega, não foi tão simpático contigo, Pedro. Muito acabado, pá. Muito acabado, pá. 72 anos, vai ter também os wearables, os smartwatch, tem um implante já inserido, tem tatuagens eletrónicas. O Pedro, a IGIA detecta uma situação anónima, não é? Através do smartwatch e tatuagem, detecta alterações no ECG.
e a alteração do estado de consciência através do implante detecta na corrente sanguínea mioglobulina, tropomina 1 e CKMB elevados. Ora, isto significa a inteligência artificial que através da geolocalização do dispositivo verifica que o Pedro está na sua residência, mas a sua esposa, com quem reside, não se encontra lá e está em casa da filha. O IG alerta os serviços de saúde de emergência para ir à casa do Pedro e contacta o serviço de urgência mais perto, preparado e disponível para socorrer o Pedro de um provável infarto agudo de miocárdio. 100 pessoas em 100 apresentam os sinais que o Pedro apresentou. Ora, o socorro chega à casa do Pedro, isto tudo muito rápido, esperemos que os carros também sejam mais rápidos e até voem. Com alterações da IG, disponibilizou o caso de vida ou morte, sobrepõe-se às autorizações do utilizador. Por isso nós definimos que em casos de vida ou de morte, a IG podia tomar decisões autónomas. E a equipa estabiliza Pedro em casa e procede a transporte para o hospital. No fim, o Pedro chega ao hospital e recebe o tratamento, que já a equipa já o aguardava, porque a IG já lhe tinha dado todos os dados, todas as coisas, todos os dados que tinha recolhido, e relativas já ao episódio, as informações usadas pela equipa que socorreu e transportou o Pedro, ou seja, mais ou menos 20 minutos o Pedro foi socorrido de um infarto. Claro que isto é tudo muito futurologia, o desenvolvimento da tecnologia e segurança, além de uma melhor aceitação por parte dos utilizadores, permite uma enorme evolução das ciências da tecnologia de saúde. Esta aceitação permitirá o surgimento de sistemas de inteligência artificial que poderão resolver inúmeros problemas que nós atualmente temos e outros problemas que deverão surgir no futuro muito ligados à idade, significando muitas vezes a cura ou pelo menos o controle de muitas patologias que atualmente afligem a humanidade. Mas isto é assim, também poderão surgir depois outros tipos de patologias, não é? Nós quando surgiu o antibiótico, a humanidade pensava que ia-se livrar-se de quase todas as doenças e depois começaram a surgir outras doenças ligado a uma sobrevida maior ou uma idade maior das pessoas, porque agora atingem também idades superiores, e maior parte das pessoas que antigamente morria-se muito mais cedo. Não inventámos nada de novo, apenas implementámos tecnologias que já estão em desenvolvimento e as integramos e desenvolvemos e as metemos num só sistema. Claro, muitos de nós, o que é que imaginávamos que hoje em dia íamos ter, por exemplo, autênticos computadores muito mais potentes que o que tínhamos há 10 anos atrás ou há 20, no nosso bolso, com as capacidades que temos hoje, inclusive o Hugo demonstrou vários casos, por exemplo, na geração de imagem, só num ano, aquela diversidade de imagens e que cada vez mais credíveis e muitas vezes enganam-nos a nós mesmos. E por isso, talvez vejamos estas inovações mais cedo do que pensamos. Talvez é sempre muito difícil vermos isso. E consegui 76 slides, felizmente. Muito obrigado por me terem ouvido. Eu espero que terem de encontro às vossas expectativas. E claro, inteligência artificial ninguém irá parar, não é? Senão, muita gente, quando eu falo do Exterminador Implacável, aliás, é um percurso normal nas tecnologias ou no desenvolvimento humano. Ninguém parou a descoberta do fogo porque teria medo que alguém pudesse utilizar o fogo para matar um monte de gente, ou então o desenvolvimento das lanças, e por isso a inteligência artificial irá também, acredito, avançar. Nós devemos olhar para ela como uma ferramenta, nunca como um substituto nosso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado por me teres feito recordar com 72 anos como vou ficar. Obrigado pela apresentação, pela excelente explanação do tema, pelo o que nos conseguiste despertar para algumas coisas fundamentais na área da saúde / da área da enfermagem e os exemplos em futurologia que conseguiste fazer. Eu tenho aqui uma pergunta ou duas, há só uma ou duas perguntas dos colegas. Eles parece-me que ficaram esclarecidos que a maioria estão-nos a bater palmas e a fazer sinais de fixe e tudo, por isso parece-me que ficou mais ou menos tudo esclarecido, ou pelo menos gostaram das apresentações, assim espero. Tenho uma pergunta para o Hugo, não sei se o Hugo está aí. Estou sim. Hugo, tenho uma pergunta para ti, mais virado para ti, que é, uma das perguntas que lá estava é se era possível sustentar, se tu achas que é possível sustentar as revisões sistémicas com os chats GPT. Ou seja, se tu achas que é possível fazer uma revisão sistemática, sustentar isso. Tu respondeste com aquela parte de algumas revistas já aceitarem, com regras específicas. Sim. Desde que haja transparência no processo, é possível. Aliás, já há ferramentas
vocacionadas para revisões sistemáticas e que utilizam inteligência artificial, especificamente para revisões sistemáticas para além do ChatGPT. Ou seja, já existe essa ferramenta. E o ChatGPT, neste momento, o que eu faço com o ChatGPT, eu extraio os dados, mas valido sempre. Ou seja, ainda não tenho confiança suficiente para deixar a máquina fazer tudo por mim. Mas, por exemplo, imagina que vais fazer uma revisão sistemática ou tentar, a revista é omissa até, nesse tipo de aspecto. Ok. Queres que utilizasse essa metodologia, esse instrumento? Pronto. Ainda hoje, ainda não fiz, porque ainda não publiquei nenhuma com a ajuda do ChatGPT, mas vou fazê-lo. Ainda hoje li um artigo, uma Scoping Review, que dizia que a expressão de pesquisa tinha sido criada com a ajuda do ChatGPT. E disse em que parte foi. E dizia lá que era na criação de sinónimos para a expressão de pesquisa. Okay? Foi utilizado o ChatGPT para criar sinónimos. Pronto, esses sinónimos depois foram confirmados. Eles diziam lá que os must terms da PubMed e criamos, depois agrupamos esses sinónimos todos e pedimos aos e adaptá-la, uma pesquisa inicial para a PubMed e adaptá-la para a Embase e para a Sinal e para a Cochrane. E diziam, eram muito claros em relação a isso. E já li outros artigos a dizer que parte da introdução, o texto não foi gerado por nós, mas afinado pelo ChatGPT. No conflito de interesse, eles diziam lá esses aspectos. Davam lá esses aspectos. Depois também tivemos outros colegas a perguntar aquele nome do livro que tu tinhas referenciado, se pudesses dizê-lo outra vez. O David Eagleman. Ok. E a descoberta do cérebro. O cérebro, é assim, por acaso tenho, já não sei, mas há uma série da BBC sobre este livro que está disponível no YouTube e no Facebook. Se puserem David Eagleman, The Brain, conseguem ver a série, o livro convertido em série, com os aspectos mais. Ok. Obrigado. De neurociência e que explica a perspectiva dele sobre a evolução do ser humano. Obrigado. Agora tinha uma provocação, até pode ser para os dois, ou só uma pergunta que é. Existe uma falha num diagnóstico, não é? Estamos aqui sempre a falar da hipótese de cada vez otimizar mais os diagnósticos, otimizar mais, seja o diagnóstico de enfermagem, seja o diagnóstico médico, de quem é a responsabilidade? Fernando? Ou seja, Eu falei, aliás, é uma das preocupações da regulação e da ética regulação relativamente à inteligência artificial é quem será o responsável. E por isso, muitos dos especialistas recomendam que o chat GPT é uma ferramenta, e por isso é que quando o Hugo fala ali que deve ser depois referenciado que foi utilizado o chat GPT, é uma ferramenta como quem usa o CPSS ou quem usa as bases de dados de artigos. Por isso, deve ser sempre metidos. E a mesma coisa aqui acontece, é uma ferramenta. Terá sempre que ser validado por uma pessoa humana, porque essa é que vai assumir a responsabilidade. Será uma ferramenta para nos acelerar no diagnóstico, para tornar o diagnóstico mais preciso, mas terá sempre de ser revisto por um ser humano. Eu não acredito que deixaremos uma máquina tomar as decisões sozinho, a não ser aquelas decisões mais automáticas, mais simples, decisões complexas, tipo diagnósticos ou decisão de tratamentos. Não acredito que iremos deixar que a regulação. Tu falaste num processo, num procedimento de triagem, que eu também acredito que seja para breve. Sim, mas os enfermeiros também não têm muita autonomia no processo de triagem de Manchester. Eles têm que seguir aqueles descritores. Correto. É o algoritmo. E o algoritmo tanto pode ser feito por um enfermeiro como uma máquina. Só tem que seguir o algoritmo. Se vamos imaginar que depois o utente reclama, então aí deve ser sempre a ser entendido por um ser humano, não é? Ou então o utente diz que afinal tem outra situação que não surge nos descritores. Então aí a máquina encaminha para o profissional de saúde. Aliás, nós temos vários chatbots de empresas que já fazem isso de suporte ao cliente.
Nós falámos com o suporte ao cliente, é um chatbot, eles vão-nos dando as respostas, o Facebook também já tem isso, vai-nos dando as respostas, mas chega a um ponto que não nos consegue dar mais respostas, porque a gente diz que não conseguiu resolver o assunto, e ele passa-nos para um atendedor, para um chat com uma pessoa humana mesmo, para nos dar o suporte mais afinado e mais adaptada ao que nós realmente queremos, porque o chatbot não nos conseguiu responder. E acho que aqui também será a mesma coisa. O seguimento dos escritores da triagem Manchester poderá ser feito por um chatbot, alguma afinação posterior, porque o utente diz que aquilo não está, ou tem mais uma coisa que não foi abordada ali, ou tem mais um sinal ou sintoma que não foi também ali, que não pode ser visto através daqueles descritores, e poderá ajuda a um humano, e esse humano dará ajuda. Não é? Sim, também concordo contigo. Não acredito que nos libertemos totalmente. Eu acredito continuo a acreditar que será uma ferramenta para nos ajudar, não uma ferramenta para nos substituir. Ok. Mesmo quando existem algumas referências ou existem alguns estudos, não é o nosso caso, mas que existem muitas profissões que poderão mais tarde ou mais cedo. As profissões que provavelmente onde serão mais substituídos, mas mesmo assim, essas profissões também exigem que haverá sempre um suporte humano por trás. Por exemplo, são a imaginologia, os radiologistas, os próprios médicos e seguimentos de gestão de doenças crónicas poderão ser substituídos. Como eu disse, eu falei num slide, todos aqueles que são baseados em dados e em decisões baseadas em dados têm uma maior probabilidade de substituir. Na nossa profissão, a percentagem acho que é 5% a 7% de tarefas que podemos ser substituídos. Claro que estes estudos das tarefas têm a ver muitas vezes com as especificidades da enfermagem nos Estados Unidos, não é? Que é um bocadinho diferente do que a nossa realidade cá em Portugal. Mas pronto, mas serve como base. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta do painel, ou enfermeiro Paulo, ou enfermeiro Walter. Alguma coisa? Não. Paulo? Sim. Olha, antes de mais, dar-vos os parabéns pelas excelentes apresentações, que realmente, aliás, houve poucas questões mesmo devido à forma como vocês apresentaram esta temática que é importante e, sobretudo, de apoio aos cuidados de saúde. Eu tenho aqui, porque um colega não conseguiu escrever, que é uma pergunta para o Hugo, e identifico o colega, é o Renato Santos, que pergunta qual o potencial da inteligência artificial e questiona se poderá fazer um doutoramento de forma mais rápida e fácil, por exemplo, recorrendo à inteligência artificial. Podes ligar a câmara agora, ou que se calhar consegues, digo eu, já não estás a partilhar a tela. Tentei há pouco, mas fui abaixo. Pronto, agradeço a pergunta do Renato Santos e um grande abraço para o meu irmão. E obrigado por me ter feito essa pergunta. Primeiro, para fazer um doutoramento é preciso vontade. Eu estou há 10 anos para acabar o meu, a vontade é pouca, mas efetivamente estou com mais vontade desde que comecei a trabalhar com o ChatGPT, e estou com mais vontade de o fazer porque tenho uma ferramenta ao meu alcance que poderá otimizar alguns dos processos que foram difíceis, nomeadamente com o meu orientador, a troca de e-mails, aquilo que ele me pedia, não percebia o que é que ele me pedia, e eventualmente o ChatGPT poderá ajudar-me nesse sentido, a organizar as ideias, a ter mais ideias, a organizar o texto da forma que o orientador pretende, e até posso carregar o ChatGPT com as conversas que tive com o meu orientador, e o ChatGPT, perceber qual é o padrão de pensamento ou de raciocínio do meu educador, e adaptar os e-mails e o texto em função do que os orientadores querem. Diz? Ok. Estávamos a deixar de te ouvir outra vez, desculpa. Ok. Pronto, o que eu estava a dizer é que, sem dúvida nenhuma, estas ferramentas, e tenho visto pelos alunos do mestrado, que
são cada vez menos os alunos a deixarem o mestrado, as dissertações para trás, e agora estamos na fase de apresentação de projetos a taxa de alunos que conseguiram apresentar o projeto a tempo aumentou substancialmente. Não sei se foi coincidência ou não, mas acredito que não, que tenha sido porque eles conseguiram utilizar e otimizar o tempo e a forma como escrevem com o ChatGPT. Eu não sei se há mais questões. Eu acho que estamos aqui com um problema técnico em termos das questões e do chat. Não sei se a Patrícia nos podia ajudar. Está a funcionar. Ela respondeu que estava a funcionar. Eu tinha aqui um colega a dizer que não estava a conseguir visualizar, mas sem problema. Está aqui uma outra questão, Pedro. Não sei se viste esta questão da triagem de Manchester. Sim, eu vi que o colega tinha referenciado que a triagem de Manchester existe a avaliação de sinais vitais, como temperatura, glicemia, frequência cardíaca, como tal, nunca poderá ser realizada pela IA, pela inteligência Não, artificial. por enquanto não. A não ser Só que se, metemos alguns medidores no utente e ele só se ele conseguir fazer como nós, o pode nosso ter, peso. sempre que ter a ajuda, ainda não há. Eu começarei a preocupar com IA quando a inteligência artificial couber numa caixa deste tamanho, como da nossa cabeça. E então aí preocuparei-me com ela, porque atualmente, por exemplo, vocês não imaginam os recursos que o OpenAI precisa para ter o chat GPT a funcionar. São quarteirões e quarteirões de edifícios e cada edifício parece uma fábrica e cada dentro de edifício tem montes de servidores lá dentro. Por isso, é por isso que eles também custam muito dinheiro em termos de eletricidade e tudo. É muito complicado meter tudo numa caixa e a nossa capacidade do nosso cérebro. Por isso, aí poderá sempre substituir-nos, sim. Poderá ter os robôs, que fala-se, mas não acredito que também seja muito, pelo menos com a inteligência artificial a funcionar 100%, a não ser que tenha ligação à internet, que poderá fazer essas tarefas sozinho. Por enquanto, não. Terá sempre alguém que colocar os medidores, pelo menos, ou medir esses sinais vitais. Mas isso não precisa ser um enfermeiro a meter um termómetro. A minha mãe também metia quando eu era pequeno e não era enfermeira. E às vezes metia-me em sítios que eu não gostava. Também é verdade. Calma, calma. Calma, tá, que são 11 menos 10, já podes quase tudo. Pronto, se não tiverem mais questões, ou se não houver assim mais nenhuma questão, queria agradecer. Pedro. O Walter, fala. Desculpa. Dizer algumas coisas. Desde já, parabenizar os dois, porque de facto foi absolutamente extraordinário aquilo que vocês aqui fizeram. E reparem que a esta hora ainda temos qualquer coisa como perto de 880 participantes. Quer dizer que efetivamente isto foi de tal forma interessante que fixou as pessoas a este webinar. E dizer-vos também uma outra coisa. Num outro fórum, numa outra área, assisti de facto a um colóquio onde veio um professor doutor de uma universidade americana falar sobre inteligência artificial. E a página se alguém que estava a assistir questionou se de facto existiam profissões que poderiam efetivamente desaparecer. Ou, se no limite, existiam algumas que apenas precisariam de um número bastante exíguo de profissionais para garantir a tal presença humana na interligação com a inteligência artificial. E foi caricato que a resposta do senhor americano foi algumas das profissões, em particular, por exemplo, advogados, juízes, mas também médicos, tendencialmente terão um futuro difícil se de facto a inteligência artificial for de tal ordem aprimorada que tenha capacitações e competências que possam claramente substituir a pessoa humana. E alguém no meio perguntou, então, e, por exemplo, a enfermagem, e ele foi perentório. Não, aí não é possível, porque nós ainda não temos inteligência artificial que possa cuidar de pessoas.
e portanto, apenas a pedra talho de foice dizer-vos que, de facto, a enfermagem, o que tem que fazer é adaptar-se a esta nova realidade, porque o futuro é já amanhã, e da forma como nós aqui vimos, tal como vimos na apresentação, quer do Hugo, quer do Fernando, a realidade é que quando se falou em alguns anos, não estamos a falar em 2 ou 3 ou 4 décadas. Estamos a falar mesmo em alguns anos. E isto já evoluiu a este patamar. E conforme também vimos na apresentação do Hugo, nós ainda estamos numa fase relativamente inicial daquilo que são as competências e capacitações da própria inteligência artificial. E, portanto, ainda há muito para fazer, mas esse muito provavelmente vai ser, como disse o Fernando e o Hugo, muito mais rápido do que nós pensamos. Aquilo que se calhar é importante que a gente faça é adaptar-nos, conhecermos, informarmos e capacitarmos com este instrumento que poderá ser efetivamente muito útil em muitas das nossas ações, mas garantidamente jamais poderemos ser substituídos. E, portanto, apenas vos queria dizer isso e agradecer aquilo que fizeram hoje, que foi, na minha ótica, excelente, extraordinário. Obrigado. Obrigado, Walter. Também me resta só agradecer aos colegas a presença, todos os colegas que tiveram, como o Walter disse bem, até agora ligados. Como ao enfermeiro Paulo, eu vou depois dar a palavra ao enfermeiro Paulo. Quer dizer, não sei se primeiro querem dizer alguma mensagem final, o Hugo e o Fernando, se querem deixar alguma mensagem final mesmo de otimização da utilização, de limites, de desafios, algo do género, quer seja na área de investigação e educação, quer seja na área da saúde. E experimentar as potencialidades das várias ferramentas que estão ao nosso acesso. Há uma frase que saiu do início deste ano que é não devemos ter medo da inteligência artificial, ou é assim qualquer coisa, é traduzido. Eu ia pôr um. Desculpa. Desculpa. Força, Hugo, desculpa, pensei que já Era só tinhas dizer que acabado. não devemos ter receio da inteligência artificial, devemos ter receio das pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial, ou seja, a máquina não é. Nós não vamos competir contra as pessoas que já sabem e já dominam a inteligência artificial. Por isso, quanto mais cedo a utilizarem, quanto mais cedo perceberem o funcionamento dela, mais cedo estarão preparados para o futuro, que é, como dizia o enfermeiro Walter, é já amanhã. Fernando? Eu deixava como mensagem que haverá sempre regulação desta evolução, não é? Eu adoro ficção científica e um dos autores que eu gosto muito é Asimov. E ele falava das 3 leis da robótica, que para tentar fazer com que os robôs não se voltassem contra os seres humanos. E então a primeira lei, os robôs não podiam nunca ir contra a lei anterior, era tipo mandamento, o primeiro é o mais importante, o segundo tal. E então a primeira lei dizia que um robô não pode ferir um ser humano por inação ou permitir que um ser humano sofra algum mal. E depois a segunda lei diz: um robô não deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entra em conflito com a primeira lei. Ou seja, se um ser humano disser que tem que ferir um outro ser humano, não pode cumprir essa ordem. E a terceira lei diz que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. E isto correu muito bem, até que os seres humanos criaram a lei zero, não era? Que era acima de todas, que é os robôs deviam proteger a humanidade e então podia entrar em conflito. As outras estavam como estavam antes, depois. Vocês viram o filme O iRobô com o Will Smith, não é? Sim. E então aquela inteligência mais geral, mais super inteligência, decidiu para proteger a humanidade tinha que não podia respeitar as outras leis todas e tentou aprisionar os seres humanos porque eles próprios faziam mal a si próprios. E por isso eu gosto muito. Aliás, vocês viram o Dune? O Dune é de uma sociedade que aboliu a inteligência artificial na Jihad Butleriana, né? Aboliu a inteligência artificial porque também não gostou dos resultados, por acaso, porque nos permitiu ser mais preguiçosos e viver melhor. E eles disseram que não, que isto depois deixámos de ter objetivos na vida também, se os robôs nos substituírem. Desafios.
Uma área, não se falou aqui, mas a área da programação também é uma área que pode ser muito afetada com os programadores com o ChatGPT. O ChatGPT praticamente já, muitas partes de código, linguagem C e linguagem C# já ajudam, não substituem, ainda precisa de uma visão humana, mas poderão também ser substituídos para ser mais proficientes que os seres humanos. Como aconteceu no OCR, não é? O 99,8% distinguia os caracteres e só 33% dos seres humanos distinguiam. Chega a uma altura que os seres humanos poderão ser ultrapassados pela inteligência artificial, em algumas situações. Obrigado, Fernando. Então, Nunca no calor humano, só para dizer isto, nunca no calor humano. Só me resta agradecer a presença de todos. Vou passar depois a palavra ao enfermeiro Paulo Oliveira. Obrigado por terem estado connosco até agora. Espero que tenham gostado tanto do tema como nós e se tenham aprendido algumas coisas tanto como nós, tenham divertido com algumas coisas também como nós. E obrigado e podem contar com a secção Jornal do Centro para tudo. Enfermeiro Paulo. Ok, mais uma vez, obrigado aos palestrantes, ao Fernando, ao Hugo. Foi uma mais-valia de partilha. Esta hora ainda temos perto de 800 pessoas. Penso que ainda poderíamos prolongar muito mais, havia muito para dizer, mas vamos deixar isso para um segundo webinar, para deixar assim a coisa, os colegas a pensarem. Também dar os parabéns ao Pedro, a forma como moderou e a forma como também fez as perguntas, que muitas das vezes as questões que são colocadas também é uma mais-valia nesta partilha, e por isso também dar os parabéns ao Pedro da forma como então moderou e comentou esta mesa de painéis. Por fim, também agradecer a todos presentes, mesmo pela hora, e certo que o desenvolvimento profissional também se faz a partir destas formações, porque é uma mais-valia para nós, a pouco e pouco, conseguimos levar para os nossos contextos e para melhorar a qualidade dos cuidados que prestamos diariamente. Também, e para já vocês trancarem a vossa agenda, dia 14 de maio, então vai ser o nosso próximo webinar, no mesmo horário, entre as 21 e as 23 horas. Esse webinar vai ser sobre supervisão clínica, em que vamos ter como palestrantes o Marcos João Batista e o Felipe Santos, e moderado por o professor João Lindo Simões. Por isso, desde já, agradecer a vossa presença e dia 14 de maio cá estamos no mesmo local, e contem, como o Pedro disse e o enfermeiro Walter, contem connosco, contem com a secção e qualquer coisa, estamos aqui. Um bem-aja e uma boa noite. Obrigado. Boa noite.